Não transmitir hoje. A Solange entrou de novo. Sim. A gente vai falar um pouquinho, vou refletir um pouquinho sobre a questão da paz, né? Que é o fruto do Espírito dessa semana. Paz, né? Tá? Vai falar um pouquinho sobre paz, vou refletir um pouquinho sobre esse tema muito bacana, né? Tema paz, né? A gente precisa de paz, né? Não tem como viver sem paz, né? Não tem como. O ser humano precisa de paz. Precisa de paz. É uma necessidade humana. Não tem como a gente viver sem a paz, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quem quiser comentar, enfim. Beleza aqui. Tá tudo certo. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha aqui. Quem quiser ficar à vontade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso do ponto de vista mais do desenvolvimento pessoal, tá? Eu conceito, assim, mais voltado para o desenvolvimento pessoal. O telefone já caindo aqui. Uau! Ao vivo e a cores. Telefone caindo. Uau! Eu peguei, fui rápido. Então, olha só, gente, essa imagem aqui, olha, né? Olha só, uma pessoa meditando aqui de um lado, né? E a outra, vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo? Tá indo, tá indo. Não tô Tá vendo indo. nada. Tá, agora vai. Agora vai. Ah, mágica foi feita. Então, tá aqui, ó, a pessoa tá aí, né? Não sei quem é. Autoresponsabilidade. Assumir o controle da própria vida. Então, qual que é a ideia, né? Qual que é o conceito de autorresponsabilidade, né? Esse conceito, autorresponsabilidade, essa palavra, né? Ela foi criada pelo Paulo Vieira, que é hoje considerado o maior palestrante, o maior coach do Brasil, né? Paulo Vieira. Tem vários livros, enfim, muitos livros aí famosos, né? Então, a autorresponsabilidade, né, é a capacidade de você ser uma pessoa racional e assumir que você é o único responsável pela vida que você tem levado, né? O Paulo Vieira ele fala uma frase que é muito forte, muito impactante. Ele fala que cada um tem uma vida que merece. É uma frase muito forte, profundo impacto. E aí, a autoresponsabilidade é você assumir a parte que cabe você fazer, né? Tem coisas que ninguém vai fazer por nós, né? Vou dar um exemplo. Né? Ninguém pode comer por nós. Ninguém pode estudar por nós. Ninguém pode fazer terapia por nós. Ninguém pode orar por nós, no caso, né? A nossa parte a gente tem que fazer, né? Mais que as pessoas possam orar por nós, a nossa parte da nossa oração a gente tem que fazer. Então tem coisas que ninguém pode fazer no nosso lugar, né? Nem Deus, né? Mesmo ele pudesse fazer, ele não faz porque não pode pedir o nosso livre-arbítrio, né? A nossa parte ninguém pode fazer. E essa parte que ninguém pode fazer se chama autorresponsabilidade. Então, é você ter a consciência de que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim autor da sua realidade, seja pelos seus atos ou pela forma que você reage ao que não pode controlar. Muitas vezes a gente não pode controlar, né? Você não pode controlar a chuva, mas a gente pode controlar a reação que a gente vai ter, né, em relação à chuva, né? A gente não pode controlar várias coisas, né? E a gente pode sim controlar como que a gente vai agir em relação àquilo, vai reagir em relação àquilo. Então, esse é o conceito de autorresponsabilidade, né? É você ser capaz de olhar as coisas e falar, olha, qual que é a minha parte nisso, né? Então, autorresponsabilidade cabe a gente tomar o nosso posicionamento, né? Tem muito a ver com posicionamento, porque você não pode simplesmente cruzar os braços e dizer que não tem nada a ver com você, né? Aquilo que está acontecendo, mas é assumir a parte que cabe a você, assumir, né? A diferença entre culpa e responsabilidade é que a maioria das pessoas confundem, né, com culpa e responsabilidade, né? Que a culpa é uma coisa pesada, né? Foca no erro, no passado, gera paralisia, autopunição.
Isso é a culpa. E a autorresponsabilidade é leve, foca na solução, e ela diz, não importa o que causou o problema, mas eu sou responsável por como vou sair dele. Muitas vezes a gente foca muito mais no problema, né, do que na solução, né? A gente quer um culpado, né? Quebra um copo, a gente acha, quem quebrou o copo? Não. Vamos juntar aqui, vamos solucionar isso. Tem vidro aqui que pode machucar os outros. Então, a gente tem uma frase acho que do Ford, que ele fala assim, não busque um culpado, busque uma solução. Ele fala isso. Então, acho que quando a gente foca na responsabilidade, as coisas ficam mais... A energia é diferente, porque quando você busca o culpado, você está, enfim, com um olhar diferente, né, de julgamento, enfim, isso é muito, muito ruim. Agora, qual que é a relação entre pais, né, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal para a autoridade, é uma das, digamos assim, uma das associações, né, mais importantes, porque é uma das mais poderosas da psicologia. A relação entre a paz mental e a autorresponsabilidade é uma das mais poderosas na psicologia do desenvolvimento pessoal. Elas são conceitos, não são conceitos opostos. Na verdade, a autorresponsabilidade é o alicerce onde a paz mental é construída. Eu acredito nisso também. Eu acho que a paz, né, ela, claro, né, ela pode vir, sim, claro, né, um fruto do Espírito Santo, que é algo muito importante, porém, também tem a nossa parte, né, da autorresponsabilidade, né. Então, essa paz que a gente está falando aqui é uma paz que a gente constrói, né. Então, nesse sentido, a autorresponsabilidade é um alicerce fundamental para que ela seja construída, cultivada, nutrida, enfim. E muitas pessoas acreditam que a paz vem do não ter problemas. Não é verdade. Sempre vamos ter problemas. Mas a verdadeira paz vem de saber que você é um mestre você é o mestre da sua resposta aos problemas, né? Ou seja, você consegue, como um capitão de um navio, né? Você consegue navegar no mar, independente se está agitado ou não, né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, claro, né? Mais uma vez, né? O que a gente está falando aqui, a nossa proposta nesse bate-papo, do meu ponto de vista, a gente está falando sobre uma paz que a gente constrói. Então, é uma paz que você vai lapidar, né? Diante das suas escolhas, do seu autocuidado, do seu desenvolvimento, né? Tem coisas que só nós podemos fazer por nós, ninguém pode fazer mais, né? Então, nesse sentido, né? Do auto-perdão, pedir perdão, né? Então, essa paz que a gente está falando aqui é uma paz que a gente constrói, claro, né? Também tem a paz do fruto do Espírito Santo, claro, mas não é essa paz que a gente está falando. A gente está falando de uma paz construída através de escolhas, maturidade, enfim, de um bom relacionamento com as pessoas, né? Bom relacionamento com os vizinhos, né? O fim da vítima e o início da... Quando culpamos o governo, o chefe, enfim, o cônjuge, ou destino pelos nossos sentimentos, entregamos a eles a chave da nossa paz. Quando você culpa os outros, né, você entrega a eles a chave da sua paz. Isso é muito forte, isso é muito, muito forte, tá? Quando você culpa as coisas, né, você culpa o governo, enfim, a gente realmente entrega não só a chave da paz, mas a chave da nossa vida, né, muitas vezes. Sem a autorresponsabilidade, você é um barco à deriva, ou seja, você não tem norte, não tem bússola, não sabe para onde você está indo, né? Você está ao sabor do vento. Se o mar está agitado, você entra em pânico. Com autorresponsabilidade, você assume o leme, né? O mar pode continuar agitado, mas você confia na sua capacidade de navegar. Isso gera uma paz profunda, baseada na segurança, na sua capacidade, né? E não nas circunstâncias, né? Tem uma frase que eu vi essa semana que fala assim, o pássaro pousa na árvore não porque confia na árvore, mas porque confia nas suas asas. Se a árvore quebrar o galho, né, ele tem as asas, né? Então, assim, ele confia nas asas. Ele não confia no galho. Então, se o galho quebrar, ele vai
saber lidar com isso, porque ele tem asas. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Você tem autorresponsabilidade, você consegue lidar com isso, né, em relação às circunstâncias, né? É muito legal. E aí, tem uma coisa que é chamada o poder das escolhas. A autorresponsabilidade ensina que, embora você não possa controlar o que acontece, né? A gente não pode controlar o que acontece, você tem 100% de responsabilidade sobre como você reage. Claro, né? Você não tem, enfim, você não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo lá fora, enfim, mas como você reage, né? A nossa reação, né? Que a gente precisa ter consciência, né? Muitas vezes a gente tem uma reação mais impulsiva, enfim. O alívio da aceitação. A paz mental surge quando você para de lutar contra aquilo que você não consegue mudar e foca toda a sua energia no que você pode mudar, que são suas ações, pensamentos e palavras. Então, isso é muito legal, porque você começa a ressignificar, você começa a fazer uma troca, né? Uma troca de pensamentos, troca de energia, uma troca de palavras. Então, você foca nisso, em vez de você focar naquilo que você não controla, que é o governo, as circunstâncias, que é as pessoas do lado, enfim, a gente não controla nada disso. A gente pode só controlar aquilo que a gente está nesse raio de controle, que é nas nossas ações, a gente pode controlar nossos pensamentos, nossas palavras, né? Isso a gente pode controlar, sim. Nós temos essa responsabilidade nisso. Menos ansiedade. Grande parte da ansiedade tem que tentar controlar os outros. A autorresponsabilidade liberta você desse fardo. Eu cuido do meu jardim, você cuida do seu. Nossa, isso é difícil, mas é tão poderoso, né? Cada um cuida do seu jardim, né? Eu cuido muito disso, né? Eu cuido muito disso, porque Alexia? a gente... Maísa, boa noite. Boa noite, boa noite. Se quiser comentar aí, pode falar, tá? A gente está falando sobre a paz, sobre a perspectiva da autorresponsabilidade, né? Que é um conceito do Paulo Vieira. A gente está trazendo esse olhar aqui, né? Para que a gente possa construir uma narrativa aqui, que a gente possa trabalhar sobre esse conceito, né? A paz sobre a perspectiva da autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, uma tendência a ser curioso, né? Com as coisas, né? Acontece um acidente lá na frente, você já vai lá, né? Querer saber o que aconteceu, né? Muitas vezes não tem nada a ver com você não tem nada para ajudar ali, não tem nada para contribuir, enfim. Então a gente precisa cuidar da nossa vida, né? Tem uma coisa que Paulo, não, olha só, fugiu o nome do cara, que ele fala assim, vai cuidar da sua vida, né? Que é o... Ih, gente, fugiu? É o grande ícone aí. Ele tem um livro, né? Vai cuidar da sua vida. Então, eu acredito muito nisso. A gente precisa cuidar da nossa vida, né? A gente já tem problemas demais, a gente tem muita ansiedade. Ficar cuidando da vida dos outros, né? Por mais que isso seja uma coisa legal, às vezes, gostoso, prazeroso, mas a gente precisa cuidar do nosso jardim. Nosso jardim já é um quadro muito legal para a gente cuidar. Então, isso diminui a ansiedade, né? Isso ajuda muito na paz também. Essa questão também aqui, da redução da combinação mental, né? Esse diálogo interno que a gente tem, né? Então, esse diálogo que a gente tem na nossa mente, né? Quem não assume a responsabilidade costuma gastar horas remoendo mágoas, injustiças. Por que ele fez isso comigo, né? Por que a vida está fazendo isso comigo, né? Por que eu estou com depressão? Por isso, por aquilo, enfim. A pessoa autorresponsável pergunta: o que eu posso fazer agora para melhorar a minha vida? Ou melhorar a minha situação, né? Tem um vídeo que eu assisti daquela psicanalista Andréia, né? Que ela fala assim que ela perdeu a irmã. E ela fala assim, ela perdeu a irmã no final de semana e na segunda-feira ela já estava voltando à vida dela normal, né? Ela falou assim, olha, minha irmã morreu, não podia fazer mais nada, não tinha nada, poderia chorar, mas chorar não ia trazer ela. Então, assim, aí ela fala assim, na parte do vídeo, fala assim, olha, o que a vida está me ensinando com isso, com a morte da minha irmã, né? Ela amava muito a irmã dela. Então, assim,
Muitas vezes a gente tem que se perguntar, né? O que que a depressão está fazendo comigo? O que que isso tem a me ensinar? O que que esse problema tem a me ensinar? O que que tudo isso tem a me ensinar? Né? O que que isso está querendo me ensinar, né? Então, isso é um olhar da autorresponsabilidade, né? É olhar para aquilo e falar, o que você quer me ensinar? Né? Ao invés de culpar, ao invés de ficar falando, nossa, porque eu, por isso, por aquilo, né? Um olhar muito mais de construção, né? De atitude, enfim, uma energia completamente diferente, porque você realmente enfrenta isso, né? Você está enfrentando, né? Essa pergunta, ela é muito forte. Posso fazer agora para melhorar minha vida? Ou o que que a vida está querendo me ensinar? Muito diferente você falar assim, não, mas porque eu, por isso, por aquilo. Um olhar muito diferente. Isso também é muito legal, muito legal. Integridade, consciência limpa, né? Então, muita gente fala assim, né, que os meus avós, meus pais, né, tinham muito isso, né? A minha consciência está limpa, eu fiz aquilo, minha consciência está limpa. Então, isso significava paz e tal, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem isso, né? Consciência limpa é um sinônimo de paz, né? Paz mental está intimamente ligada à consciência, né? Quando você assume a responsabilidade por seus erros, ao invés de escondê-los ou justificá-los, você elimina o estresse da culpa e do medo de ser descoberto, né? Muitas vezes a gente, muitas vezes a gente, com medo das pessoas descobrirem nosso erro, cria uma ansiedade, porque a pessoa, olha, fui eu que fiz isso, tá? Então, o que está acontecendo aqui, fui eu que fiz, e eu vou corrigir daqui a pouco. Teve uma vez, né, no meu trabalho, né, eu deixei uma cerveja, um descuido, né, eu deixei uma cerveja vencer. E aí eu falei assim, né, era uma quantidade significativa, e aí foi um descuido meu, aí o rapaz, o presidente da cooperativa, né, chegou perto de mim e falou assim, mas o que está acontecendo e tal? Eu falei assim, olha, eu deixei essa cerveja vencer e eu vou resolver isso. Eu falei exatamente isso. Então, assim, eu já fui tomando as medidas, né? Olha, eu deixei essa cerveja, foi um descuido meu, eu assumi aquilo, sabe? Eu assumi mesmo. Porque é muito mais fácil, né? Claro, dói muito mais, né? Você assumir o erro, né? Mas ficar com medo, né? Porque medo nossa, não é legal, não é legal. Então, é melhor você assumir mesmo, né? Eu errei, enfim, vamos tentar resolver isso, vamos tomar medidas para que isso não aconteça mais, né? Então, isso é muito melhor, muito mais saudável, traz muito mais saúde mental, traz muito mais qualidade de vida, porque você fica com aquilo dentro de você e aquilo não vai ser resolvido, né? Enquanto você não enfrentar. A honestidade radical consigo mesmo gera uma leveza que é a essência da paz psicológica, ou seja, você ser honesto, né? Olha, eu errei mesmo aqui, fui eu que errei, né? Nessa semana aconteceu uma coisa, né? Essa semana está sendo uma semana bem melhor do que outras semanas, então eu tive um desentendimento com uma pessoa, ela foi agressiva comigo, eu fui agressivo com ela. Então, aí depois eu falei assim, não, vou pedir perdão, porque eu acho que essa agressividade não cabia naquele momento. Eu pedi perdão. Então, eu fui muito honesto comigo. Falei, vou pedir perdão, porque independente se ela foi agressiva comigo e eu respondi ela com agressividade, eu achei que eu errei. Então, eu pedi perdão para ela. Aí tem essa questão, né? A autorresponsabilidade dá a sensação de controle, redução do medo, né? Porque o medo é um território que você... O que é o medo, né? Você não saber com que você está lidando, né? A gente sempre teme aquilo que a gente não conhece bem direito. O foco no presente, né? Essa questão do presente é muito legal, né? Tentar estar no presente, né? Um dia de cada vez. Eu estou aprendendo muito isso, um dia de cada vez. Estou aprendendo isso de uma forma muito prática. Isso gera paz mental. Em resumo, a paz sem autorresponsabilidade é frágil, temporária. Isso independente, gente, se a gente está falando do fruto do Espírito Santo. Porque, por mais que a gente acredite, tenha fé, que o fruto do Espírito Santo seja a paz, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso jardim, a gente tem que fazer coisas que fortaleçam a nossa mente, as áreas da nossa vida, a gente tem que fazer, né? Por mais que a gente tenha essa paz mental do Espírito Santo, a gente tem que desenvolver a gente mesmo, né? Não é uma coisa solta, Espírito Santo vem aqui, resolve a minha vida, me dá paz, eu não faço nada, né? Não é por aí. O resumo paz mental, então,
Autoridade é você fazer aquilo que cabe a você, somente você. Não tem mais ninguém. Ninguém pode rezar para você, ninguém pode ter fé para você, ninguém pode fazer a parte que você precisa fazer, comer para você, fazer atividade para você, fazer terapia para você, e se desenvolver. Ninguém pode fazer isso por você, só você. Não tem mais ninguém. Né? Então, tem um exercício muito legal, né, para fazer. Não sei se vale a pena, mas nesse momento eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? A gente está falando um pouquinho aqui sobre essa questão da autorresponsabilidade, que é um tema muito legal, muito legal. Quando você traz a autorresponsabilidade, você traz um olhar de atitude, de enfrentamento mesmo, né? Tá construindo, né? A paz não é uma coisa solta, tá Chica, lá, não, eu não gosto. é uma coisa Ah, construindo, né? Nos seus relacionamentos, né? No seu trabalho, no seu, enfim, no seu dia a dia, no seu auto-perdão, né? Eu estou aprendendo, pelo menos nesse momento que eu estou vivendo, eu estou aprendendo a não me cobrar tanto. Né? Tem uma frase que eu coloquei lá eu falei, que eu coloquei, cadê, gente? Coloquei, olha, que eu coloquei aqui, da mochila, né? Da mochila, eu coloquei da mochila, olha, esvazia essa mochila. Tem peso aqui que não é seu, né? Tem coisa aqui que não é sua, não cabe em você, sabe? Não cabe, não cabe. Cabe. Então, assim, esvazia, vai esvaziando, vai ficando mais leve, né? Isso, por exemplo, hoje eu tenho capacidade, maturidade para ter mais paz do que quando eu tinha 20 anos. Vocês entendem isso, essa relação? Você vai amadurecendo, você vai criando coisas assim, de você, hoje eu já não faria mais coisas que eu fazia antes. Não era, né? Então, você vai construindo digamos assim, você vai construindo um laço que você fala assim, poxa, isso aqui é importante para mim. Né? Se eu ficar sem isso aqui, a coisa começa a desandar. Né? Então, tem esse relacionamento, tem essa questão. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. A gente olhou também, aqui, olha, eu fiz as perguntas, né? Olha, a pergunta da semana, né, que a gente fez na pergunta do dia, define de forma muito clara e objetiva o que é paz para você. É muito subjetivo isso, muitas pessoas podem dizer, olha, paz eu tá, enfim, sem dor, né, que muita gente está com dor, paz eu tá, enfim, isso aqui é uma resposta muito pessoal, né, muito particular de cada um, né. Aí vem a outra pergunta, aí é que é a autorresponsabilidade. O que depende exclusivamente de você para estar em paz? Você tem essa listinha? O que depende exclusivamente de você, que depende de você para estar em paz? Você tem essa listinha clara na cabeça, escrita, enfim? Aí vem um corte que é muito legal também. Como que é a sua inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber lidar com problemas, né? Conflitos, enfim. É você entender que vai ter problemas sempre, né? Independente se você está com 100 anos, com 80, se você é bilionário, se você é mendigo, vai ter problemas. É, e você saber, ou pelo menos buscar resolver esses problemas, né? Então, isso é inteligência emocional para mim, né? Não deixar os problemas ser maiores. Muitas vezes a gente deixa, né? Isso é uma teoria, mas a gente precisa buscar ser maior que nossos problemas. Então, aí você já entende, né, a inteligência emocional, né? Como a inteligência emocional pode contribuir para estar mais em paz essa semana? Então, isso também é muito legal também, né? É muito legal. Então, essa pergunta, o que depende exclusivamente de você para estar em paz? Eu acho que isso é muito legal, a gente pensar nisso, a gente pensar, poxa, o que depende de mim, né? Igual eu dei o exemplo da fiscal, né? Que eu tive um desistimento, eu falei, não, vou pedir perdão e tal. Muitas vezes a gente está pegando muito, né? Eu perguntei a uma pessoa hoje, falei assim, olha, o que é paz para você? Ela me respondeu assim, ela respondeu uma coisa assim, que eu falei assim, olha, ter a mente tranquila, coração leve e ter a certeza que estou fazendo o meu melhor. Eu acho que essa resposta dela foi incrível. Aí eu falei assim, mas como que você busca isso? Aí ela falou assim, olha, procurando não carregar o que me faz bem, respeitando meus limites, aprender com os meus erros e valorizando as coisas simples da vida.
Essa pessoa que respondeu isso é uma pessoa que pessoa simples, ela não tem essa estilo de desenvolvimento pessoal como a gente tem, né? Uma pessoa normal, enfim, está vivendo a vida dela, tem essa resposta. Porque isso vai com a nossa com a mochila que a gente está falando, né? É, coloquei isso no grupo, né? Coloquei isso no grupo. Eu achei isso uma frase muito feliz, né? Coloquei isso aqui no grupo. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, né? Essa mochila aqui, né? Então, esvazia essa mochila, tem peso que não é seu, né? Então é isso. Tem mágoa, tem raiva, tem culpa, né? Tem um monte de coisa aí que talvez não seja seu e você está carregando. Então, isso é a paz do ponto de vista, né? Do desenvolvimento pessoal, né? Versus a autorresponsabilidade, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para trabalhar no nosso, por mais que a gente seja próximo de Deus, sempre vai ter alguma coisa para a gente trabalhar, para a gente resolver, para se aproximar. E o desenvolvimento pessoal está aqui para a gente se aproximar de Deus, não está aqui para a gente ser alheios a isso, está para a gente aproximar. Eu acredito muito nisso, sou apaixonado por isso. Faço isso desde 2000, né? E 20, né? Então, estamos aqui. Eu acredito muito nisso, acredito que a paz pode ser, sim, construída, assim, dessa forma, né? Pode ser construída através das escolhas, da maturidade, através do desapego, muitas vezes, autoanálise, de um trabalho diário para a gente sempre buscar, olha, será que eu estou carregando alguma coisa que não é minha? Da gente sempre se olhar de uma forma mais humana, porque muitas vezes a gente está olhando o próximo com um olhar humano, mas a gente está se olhando de uma forma mais humana, está se cobrando muito mais que a gente deve. Então a gente precisa trazer esse olhar. Pode falar, gente. Pode falar aí, deixa eu tomar uma água. Eu falei muito. Né? Falei muito, falei muito. Pode continuar, tá falando bonitinho. Valeu, valeu. A Maísa tá aí, quiser, mas é uma professora e tanto, tá? É uma professora e tanto, meu Deus. E André Mendes? A gente está falando sobre paz. Você quer contribuir, quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá? Mas, homem, eu creio que. Vamos lá. Peraí. Perdão se a minha internet vai oscilar um pouco, porque aqui tá chovendo, tá? E se Tá vocês, chovendo muito, se tá? vocês não Nossa. conseguirem me ouvir, é porque a internet está oscilando e tá tendo chuva por aqui, tá? Olha os barulhinhos. Tá. Eu creio que quando a gente fala de paz, ela envolve muito o nosso interior. Ela é mais interiormente do que externamente. Por exemplo, você pode passar por inúmeros problemas na sua vida física. Pode acontecer diversas coisas na tua vida física. Mas, se você estiver bem dentro de você, você consegue viver aquela verdadeira paz. Você, por exemplo, você consegue, você vê alguma coisa te desesperando, mas você sabe em quem você encontra paz. Você começa a assumir a tua responsabilidade em prol da tua própria paz. Você não negocia ela com ninguém. Você aprende que ela é sua responsabilidade, não tem outra pessoa que vai te dar a tua paz. Somente Deus e você mesmo quando você procura. Isso tem, para mim, nesse sentido é que a gente precisa colocar onde coloca a nossa paz. Onde que a gente coloca a nossa paz, entendeu? No teu dia a dia. Quais ocasiões do nosso dia a dia que tira a nossa paz? E por que ela tira a nossa paz? Muitas vezes não é culpa do outro, outras vezes é porque a gente mesmo nos permitiu. É que nem aquela mochila. A tua mochila da tua vida, ela tá cheia de pesos.
Mas se você perguntar sinceramente para alguém quem colocou aqueles pesos, você não pode atribuir a culpa a ninguém, porque foi você que colocou o peso dentro da mochila. E só você pode tirar aquele peso que está dentro da sua mochila. É por isso que muitas vezes a gente se sente, vamos dizer assim, se sente sozinho, inseguros. É porque a gente carrega muito peso dentro da nossa própria mochila. A gente tem medo de tirá-lo. Só que, como a versão anterior do Vida Plena se chamava Vida Leve, era justamente isso. A gente aprender a leveza, que a vida tem a sua leveza. Não tem aquele peso. O peso da sua própria, da nossa própria vida é a gente que coloca, não é ninguém. Muitas vezes a gente coloca o peso em palavras, como a gente fala de nós mesmos, como a gente fala do outro, como a gente acorda e determina o nosso dia. O peso a gente coloca na questão da nossa própria exigência com nós mesmos. A gente se cobra demais, se exige demais e acaba não indo nem para frente nem para trás. É mais ou menos isso. Eu acredito que a paz ela tem muito a ver com a tua autorresponsabilidade. Porque quando Nossa. tu coloca a tua paz em dias, tu coloca Deus acima de tudo. Ele é o Senhor da paz. Mas ele só pode te dar a tua paz se você fizer a sua parte. Muitos procuram, mas não encontram. Mas o que me procura, acha. Mas se me procurar de todo o meu coração, de todo o seu coração. Isso é legal, legal demais. Eu tenho um colega meu, eu gosto muito dele, um amigo, né? Eu brinco com ele que ele é jornal nacional, porque ele chega no trabalho e ele vai falando de todo mundo. Fala às vezes mal, enfim. E ele é o Zé Tumulto. Ele é o Zé Tumulto. Ele faz tumulto mesmo, né? Ele só mexe com 4 produtos e faz tumulto. Eu acho que ele me ensina muito. Ele me ensina a não ser como ele, né? É o meu modelo de pessoa que eu não quero ser. Eu não quero chegar num lugar e ficar falando mal dos outros, né? A gente sempre tem modelos bons e modelos ruins. No nosso redor, a gente vai ter sempre modelos bons e É porque maus. Só na que vida da gente, vão aparecer pessoas e pessoas. Eu digo logo assim, pessoas e pessoas. Vão ter pessoas que você vai usar como inspiração, como alguém que vai te inspirar, que vai te motivar. Mas vai ter aquela pessoas que você vai dizer assim, eu não quero nem chegar perto, ou não quero ser nem igual, nem parecido, nem nada. Mas só que a gente precisa aprender a trabalhar na nossa mente sobre isso. Por quê? Porque se a gente não tiver blindado emocionalmente, nos conhecer totalmente, a gente acaba caindo naquele velho truque de ser justamente aquilo que a gente não queria ser. Então a gente precisa saber bem quem a gente é para a gente olhar para as pessoas e dizer assim, eu não quero ser, mas eu sabendo quem eu sou. Porque quando você não sabe, você copia inconscientemente, neurologicamente falando. Mania de estudo. Entendeu? A gente precisa lembrar daquilo que a gente precisa ser, as pessoas que a gente quer ser e as pessoas que a gente não quer ser. Só que lembrando que ambas estão interligadas. E se a gente não sabe quem a gente é, o outro chega e dita: eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É que nem quando tu era criança, seu pai, sua mãe, dizendo assim, olha, você precisa fazer faculdade tal. Você precisa estudar tal coisa. Eles já te determinavam. Eles não te perguntavam se era aquilo que você queria. Por isso tornou-se consequência, entendeu? Então, por isso a gente precisa mirar bem o que a gente fala, o que a gente transmite, quem a gente é, para a gente saber bem o que a gente quer ser, o que eu quero ser.
repito, quando você sabe quem você é de verdade, você não tem medo de quem você é. O outro chega no seu caminho, ele é um, vamos dizer assim, um bônus que Deus te dá para te lembrar o que você pode ser e o que você não pode ser. Mais ou menos assim. É para ti, André Mendes. Volta. Cadê tu? Por que essa interrogação ainda não só? Eu estava falando aqui, mas estava sem áudio. Então, falando desse meu amigo, né, que é um amigo, mas ao mesmo tempo, né, tem esse lado dele aí que é tumulto, né, que gosta de tumultuar, mas eu acho que eu aprendo muito com ele porque eu aprendo a não ficar metido a falar o que muitas vezes eu penso, enfim, então acho que a Bíblia fala muito isso, né, e a gente sabe disso, né, que a nossa boca, ela tem palavras boas e palavras ruins, às vezes a gente, com uma falta de autodomínio, por achar que devia, enfim, a gente fala coisas que a gente não deveria falar e palavra dita, às vezes, corta mais do que faca, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente precisa cuidar muito dos nossos relacionamentos, do que a gente fala, como a gente se posiciona, tudo isso faz parte dessa questão da responsabilidade. Se a gente errou, a gente pede perdão, simples assim, assume o erro, É que nem né? aquele ciclo, André. Com licença, é que nem aquele ciclo, por exemplo. Tu tem um ciclo na tua vida que tu vive repetindo determinadas coisas. Velhos hábitos, velhos padrões, fazer as mesmas coisas e dizer assim, eu não consigo. Eu sempre paro do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Eu paro, não converso, eu paro, começo e continuo, mas não termino. Vira um ciclo. É um ciclo repetitivo. Por que ele é um ciclo repetitivo? Porque é uma coisa que você viveu falando para você. Você repetiu para você, dizendo assim, eu não consigo. Eu vou testar de novo, mas sabendo que eu não vou conseguir. Ou seja, você trabalhou na sua mente a mentalidade de que eu não consigo, eu não posso, é difícil. A gente trabalhou na nossa mente esse ciclo. Aí tem o grande poder, o poder da palavra. A palavra que a gente tem que tomar cuidado dela, porque o que o homem planta, o homem colhe. O que eu plantei hoje, eu colho amanhã. Eu postei alguma coisa em relação a isso, tá? Essa semana. Oi? Eu postei alguma coisa em relação a isso essa semana. Entendeu? Eu postei alguma coisa em relação a isso, a questão do todo dia você. Aí, ó, exatamente o que eu tô falando. Todo dia você ensina seu cérebro a acreditar ou não, ou a duvidar de você. Exatamente isso. Eu não copiei, não, André Mendes. É Não, porque não, eu não, não. É porque todos os dias. os assuntos, eles vão e vêm. Enfim, isso é muito legal. É porque a gente está falando muito parecido, não é? É muito legal isso. Muito legal. Muito bacana. Nossa, muito legal. A gente fala com palavras diferentes aquilo que foi falado, né, durante a semana, né? A gente guarda a parte das coisas e fala de maneira diferente. E E traz, bate. traz. Nossa,
É isso, né? Cara, é exatamente isso. Tudo de você ter a escolha, né? De construir isso ou não, né? Então, acho que é isso também, né? Deixa eu ver aqui se a gente A tem. vida é uma A gente escolha tem também. diária. A tua vida é uma escolha diária. Já pensou que cada dia que tu vive na tua vida é um dia único? Amanhã ele vai ser diferente do de hoje? Nada vai ser igual? Mas nunca é igual, né? Nossa. Tu já pensou que quando tu acordar amanhã, tu não vai acordar com a mesma energia que tu acordou hoje? Ah, vai ser sempre alguma coisa diferente? É mais ou menos assim. Ou seja, do mesmo jeito que é o dia que ele modifica, também é a nossa palavra. A forma que a gente fala, ela se modifica a cada tempo, à medida que a gente vai amadurecendo. Mas só que a gente que cria dentro da gente aquele poder de acreditar em nós mesmos, aquele chamado poder do autoconhecimento. Eu vou me autoconhecendo, aí eu vou sabendo o que eu posso e o que eu não posso, o que eu deixo ir, o que não faz parte da minha vida. Quem eu sou pelo meio do caminho, o que eu estou me tornando, para que eu estou me tornando quem estou me tornando. Tudo é uma consequência de ato. Então, tudo é uma escolha. Que nem cada dia é sua escolha. É por isso que na palavra diz: para cada dia há o seu mal, e para cada dia há o seu bem. A vida é um plantio diário. Tem um livro que eu estava lendo que ele fala, acho que é o poder da autorresponsabilidade, que eu estou estudando ainda, não acabei, estou finalizando. Milagre. Tá. Mas o poder da autorresponsabilidade, ele fala sobre plantar, semear e colher. Ou seja, na vida da gente, ela é uma vida de plantio. Você planta, mas não queira colher imediato, que não é sobre colheita imediata, é sobre semear. Ou seja, sobre regar todos os dias. Regar sobre seus sonhos, suas metas, seus objetivos, seu relacionamento com Deus, tudo ao seu redor. É um processo de regar, de colocar água, de trabalhar aquela semente todos os dias. Não é só sobre um dia no momento, é sobre todos os dias. Todos os dias eu trabalho um pouquinho em prol daquilo que eu acredito. A pessoa que eu quero me tornar. Porque ela é fruto das suas escolhas diárias. Futuramente você não pode reclamar de alguém dizendo assim: ai, meu esposo não me deixou me tornar a pessoa que eu quero ser. Ai, minha esposa não me ajudou no processo. Você não pode atribuir a culpa a ninguém. A gente tem aquela questão da nossa autorresponsabilidade. Só que lembra, ela começa internamente, depois externamente. É de dentro para fora. Você expande para fora aquilo que você tem dentro de você. Você traz para fora aquilo que você já tem. Sensacional. Sensacional. Uau. É algo natural, porque você buscou e você entendeu que o processo seu, ele é dentro de você, é uma busca interna, busca de entrar dentro trabalhar dentro de mim, aquilo que eu preciso conhecer. Se eu tenho dificuldade de entender o que eu quero, o que eu sonho, o que eu planejo, por que eu vivo tal coisa, é um processo interno, não é externo. Os outros ao teu redor não têm que encontrar a resposta no outro se você não encontra. A sua resposta muitas vezes está dentro de você. Com o seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com tudo ao seu redor, mas é dentro de você, depois tu vem para fora. Sensacional. A minha matraca tem que fechar.
Tem um exercício muito chamado a bússola da autocorreção. Você pega um papel, né? E o primeiro passo, né, desse exercício é você colocar para fora, né? Desabafo, chamado drenagem mental. Escreve tudo que está tirando sua paz. Um filtro. Escreve. E escreve tudo que está tirando sua paz, não filtro. Esse é o primeiro passo. Escreve qualquer coisa que está tirando sua paz. Esse é o primeiro passo. E aí, você pode escrever, né? No caso, meu colega de trabalho foi professor comigo, isso me deixou ansioso, sem consideração o dia todo. Você vai escrever tudo que está tirando sua paz, sabe? Isso aí vai ser vai descarregar realmente, né? Isso é muito legal. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, agora você olha o que você escreveu e divide em 2 colunas. Aí você olha o que você escreveu. Essas são as 2 colunas, né? Você coloca lá. Fora do meu controle. Sob o meu controle. Fora do meu controle, largar, desapegar, tirar da mochila, né? Sob o meu controle. É o agir, né? A autorresponsabilidade. Vamos supor, né? No trabalho, né? O tom de voz do outro, né? Você não controla. O mau humor, a opinião alheia, você não controla. Seja na igreja, seja, enfim, em qualquer lugar. O que aconteceu no passado, a reação que o outro terá, se você não controla. Largar, você vai tirar da sua mochila, deixar a sua mochila mais leve. Sob o seu controle, como eu respondo ou não respondo, o tempo que permite que isso ecoe na minha mente, ou seja, o quanto que isso fica remunigando, fica na minha mente, né? Pedir um esclarecimento ou colocar um limite, né? Pode estar no seu controle. A minha rotina de autocuidado pode para relaxar após o conflito, ou seja, como que você vai, né, trabalhar a sua rotina, enfim, de alguma maneira para tirar isso da sua vida, enfim. Então, acho que isso é legal. Primeiro passo, né? Você vai colocar no papel tudo que está tirando sua paz. E aí o segundo passo é o filtro da realidade. Aí você vai dividir isso em 2 colunas, né? O que eu tenho está fora do meu controle, que eu não tenho controle, né? E sobre o meu controle, que eu tenho controle. Isso vai te dar uma clareza, assim, incrível. E aí, a pergunta de ouro, ação consciente. Olhe para a coluna sobre o meu controle. Escolha uma única ação que você pode tomar hoje, por menor que seja. A pergunta que você deve fazer é, dada a situação esta, eu não posso mudar o que já aconteceu, o que o outro sente. Eu vou fazer agora para honrar a minha paz. O que eu vou fazer agora para honrar a minha paz? Seja o que aconteceu, né? Esse exercício que é o ciclo da vitimização. Ao admitir que você não controla o outro, controla as circunstâncias, você gasta energia em uma luta perdida, né? Ao focar no que o outro, que você não controla. Ao focar no que você controla, seu cérebro entende que você não está em perigo. A ansiedade diminui e a paz mental começa a retornar. Faz muito sentido, tá? Porque, realmente, né, a gente não tem controle, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, né? A gente tem um atendimento. Às vezes a gente vai numa padaria, num supermercado, né? A pessoa não dá nem um bom dia para você, né? Você não tem controle sobre isso. Né? A pessoa não tem controle se a pessoa é educada com você, não. Né? Então, e aí a gente fica assim, nossa, que pessoa mal educada, né? Você fica naquilo na cabeça, né? Tem que falar. Desapega, você não tem controle sobre isso, né? E às vezes fica, né, querendo que o outro seja educado, nem todo mundo vai ser educado, né? Tem pessoas que dão bom dia sem você nem dar primeiro bom dia, né? Então, isso você não tem controle. O outro você não tem controle. Isso é um exercício muito legal, sabe? Eu até vou fazer esse exercício.
Porque o primeiro passo é você colocar para fora o que está tirando a sua paz, né? Seja o que for. Está tirando a paz, o meu relacionamento com minha filha, qualquer coisa. Aí depois você vai filtrar isso. Aí você vai colocar nessas duas colunas que eu acho muito legal. E está fora do controle, você vai tirar da sua mochila, tá na o que está no seu controle, você vai pegar uma única ação para você começar a rodar naquele momento. Assim que você acabar o exercício, você vai colocar para rodar. Uma ação menor que seja. Achei isso muito legal. Achei esse exercício interessante. Porque, às vezes, está tirando nossa paz, é uma coisa tão boba, mas fica, né, ali, vai tomando espaço, né? Tem uma frase que fala assim, né? Às vezes é uma pedrinha, né? Porque a gente não tropeça nas pedras grandes, né? Nas pedrinhas, né? Nas pedrinhas que a gente, né, vai catando ali e tal, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Esse exercício é muito interessante, sabe? E aí você volta ao seu centro, né? Você consegue trazer de novo o seu autocontrole, o seu autocontrole. Isso é muito legal. Tá? Gostei muito desse exercício, chama Bússola da já mandei a bússola da autorresponsabilidade. Esse exercício. Muito legal. Você vai descarregar primeiro, depois, segundo passo, você vai filtrar, colocar na coluna do meu controle, aqui está fora do meu controle, que está no meu controle. Aí você vai listar. Aí o que depois, né, que tiver no seu controle, você vai pegar uma única ação, o menor que seja, e vai colocar para rodar. Assim que você acabar o exercício. Muito legal. Muito legal. Talvez, né, talvez não seja o outro, talvez seja você, né? Talvez seja você com você mesmo, né? Aí você vai, talvez, chegar à conclusão de que você precisa ser menos rigoroso com você mesmo, você precisa se cobrar um pouquinho menos, né? Ser menos carrasco de si mesmo. Eu estava falando isso com a Estela, né? Eu falando isso com a Estela ontem. Então, a gente precisa aprender também a se cobrar um pouco menos, né? Um pouco menos. Isso é muito legal. Traz também paz mental. A autocobrança excessiva traz muito conflito mental. Muitos conflitos. Então é isso. Gente, eu acho que vamos finalizar, né? Eu acho que esse assunto é muito legal, mas é bem curtinho, né? Gostei muito da participação de vocês. A Maísa, eu acho que já não está aqui mais, né? E gratidão, tá? A nossa material já está divulgado aqui. Não, peraí, eu vou fazer o seguinte, vou enviar isso aqui. Faça o exercício da bússola para nós, André. Vou passar agora, quer ver? Olha. E já vou passar ele aqui. Vê no slide, né? Tá. E agora a coluna está aqui. Coluna tá aqui. Coluna. Olha, muito legal, muito legal. Salvar. Perfeito. Deixa eu fixar isso aqui. Beleza, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso. Fique com Deus, gente. Até Boa mais. noite, fique com Deus. Obrigadão. Até mais. Tchau. Tem Estela, vai descansar.